só falando sobre esse assunto, e nesse programa nós vamos falar sobre alguns testemunhos e sobre profecias, que é um dom muito forte, que impacta muita gente. Infelizmente tem alguns problemas, mas nós vamos falar da bênção, do lado positivo. Mas, que se for falar dos problemas, e dos erros, das profetadas, mas quando é algo de Deus, transforma vidas, eu já tenho visto isso, renova, edifica, né, apóstolo? Você tem vários testemunhos sobre profecia, qual um que você lembra aí, algo forte que impactou, para começar aí? Amém. Então, né, tem o, se eu não me engano, o segundo podcast, que é no outro canal, né, que a gente vai falar sobre o ministério de profeta, né, trazendo textos bíblicos, base, bastante fundamento para provar, segundo a palavra de Deus, que o ministério profético, né, ainda é vigente nos dias de hoje. Então, se você quiser conhecer mais, se aprofundar, ver aquele podcast, depois voltar nesse, voltar no outro, e assim crescer na graça e no conhecimento. Se eu fosse você, assim, eu faria, né? Não perdia essa oportunidade. Né? Profecia, né? O pastor está falando de profecia aqui, os testemunhos. Mas antes, né? Vamos ler um texto bíblico, né? 1 Coríntios, capítulo 14, né? Um texto bem áureo. A partir do versículo 24 diz assim: Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, e por ele todos convencidos e por todos julgados, torna-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. É Olha forte só esse como é texto, né? forte, É né? forte. O Um incrédulo testemunho. chegar, vai se converter e vai falar, Deus está aqui. Apocalipse 19 diz o quê? Que a profecia é o testemunho de Cristo, De Cristo. o testemunho de Jesus em nosso meio. O espírito da profecia é o Testemunho. testemunho de Jesus em nosso Nosso meio. texto, né? Aí muita gente vai querer pegar esse texto aqui, desconstruir, dependendo da linha que crê, né, e quer seguir, vai desconstruir esse texto. Não, isso aqui é quando você está ensinando a palavra de Deus. Não, irmão, isso aqui não é quando você está ensinando a palavra de Deus, porque esse texto está tratando de dons, pastor. De dons. Não E, está aí, tratando e de. nesse texto fala, vai ser revelado o segredo do coração dele. Por isso que ele vai Sim, entender que é Deus. Opa, sim, só eu sei disso. sim. Só eu sei Aí começar entra um pouco da palavra de de conhecimento conhecimento juntamente com a com a profecia, profecia. né? Os dois caminham juntos, né? Não tem como, né? Assim, eu não conheço ninguém, pastor, que flui muito em palavra de conhecimento que também não é usado em profecia. E também profecia com palavra de Não conhecimento. conheço ninguém que flui muito profundamente na palavra de conhecimento e automaticamente, né, não é usado em profecia. É claro que hoje nós temos, né, algumas coisas que a gente precisa observar quando o dito profeta. Porque o que é profecia, pastor? Profecia nada mais é do que a expressão da mente de Deus, da vontade de Deus. E essa expressão ela pode ser feita como? Por uma palavra falada, por uma canção, por um livro. Hoje, né, tem pessoas que pitam e expressam ali uma movimentação espiritual e você vê que aquela pintura tem algo realmente espiritual, porque se você for um pouco mais sensível, você vai sentir a emanação, né, a transmissão do poder de Deus, da unção de Deus. E a profecia nada mais é do que isso, é você transmitir a ideia de Deus, né? O querer de Deus, a vontade de Deus, de fato, para uma nação, para um bairro, para uma família, para uma pessoa, para uma igreja. Depende, né? Depende muito, porque a profecia ela tem um âmbito muito, muito maior do que a gente possa imaginar. Se a gente pegar pela Bíblia, os profetas às vezes profetizavam para nação inteira, às vezes para outra nação, às vezes para um rei, às vezes para uma pessoa simples, comum, né? Então a profecia ela engloba tudo, né? E Amós diz assim, né, que Deus não fará, Amós, se eu não me engano, é 3:3. Lembra, posso esse texto? Se é Em 3:3 ou 6, Amós, mas não lembro o capítulo. que diz assim: Deus não fará nada sem antes Isso, falar com seus servos e profetas. revelar aos seus servos, os profetas. É. E eu lembro como a maioria que profetiza, eu acho que tem palavra de conhecimento, e quem tem palavra de conhecimento tem profecia. O último programa nós falamos sobre palavra de conhecimento. Eu lembro uma que eu acho que foi uma profecia. Eu estava na igreja, eu olhei assim e tinha alguns irmãos e tinha algumas irmãs, eu vi quem era, eu sabia quem era, né? E, e eu não sabia qual era o problema dela, mas eu falei assim, ó, daqui um ano você vai estar segurando
um neném no colo. Eu não apontei para ela, mas eu falei em aberto. Você lançou uma palavra Mas eu profética. sabia quem era, mais ou menos, mas eu falei, vou falar em aberto. Mas aí ela pegou. E eu não sabia, e ela engravidou depois. E deu um ano, né? Que 9 meses da gravidez, deu um ano, ela estava segurando o bebê no Aí colo. juntou dois dons, pastor. A revelação Discernimento de espírito e a, e a profecia. Porque você sabia, mas só que você não deu aquela ousadia, né? de Faltou falar, um ó, é pouco de você. fé, né? Faltou um pouco de fé, Eu né? falo meio aberto assim. Faltou um pouco de fé. Mas aí depois eu descobri que ela já tinha um filho e ela já há muito tempo estava tentando engravidar. E aquela palavra, aquela profecia Se liberou, cumpriu. se cumpriu. Se cumpriu. A profecia, irmãos, ela é um assunto muito bacana. Deveria ser estudado mais, né? A sério mesmo, né? Com o coração aberto. Ensinado para a igreja também a receber, discernir. É uma profecia, né? Não, que a Bíblia diz assim também, né? Julgai as profecias e não os profetas. Por que ela está querendo dizer isso? Que o profeta muitas vezes ele é incompleto, ele é imperfeito. Mas o emissor, que é Deus, ele é perfeito. Mas por passar pelo imperfeito, pode ser que a profecia ela saia imperfeita, não com 100% de veracidade. Aí os irmãos reformados agora, não, mas está escrito em Deuteronômio que se o profeta profetizar e assim não se cumprir, seja anátema. Tá, ali é Antigo Testamento, irmão. Novo Testamento é onde entra o âmbito da profecia que o próprio Paulo fala. Quando profetizares, né? Quando alguém profetizar, 2 ou 3 julguem a profecia. Julga. No Antigo Testamento tinha isso de julgar a profecia. No Novo já tem. Por quê? Porque a manifestação do dom profético para o Novo Testamento após a ressurreição de Cristo e o estabelecimento da igreja, agora é diferente. É para consolação, edificação e exortação. Exortar é animar, tá, irmãos? Exortar não é corrigir. Ainda que Deus pode, por meio de profecia, sim, trazer uma palavra de alerta, né? De correção. Na realidade, na maioria das vezes vai alertar, né? Porque ele corrige pela sua própria Tipo um palavra. aviso, né? Falar, ó, você está indo pro caminho errado, volta. Lembrando, você falando de profecia, tava um amigo, pastor, amigo meu, né? Até então, ele estava com uma igreja, a igreja estava fluindo na presença, na unção, no poder de Deus. As coisas estavam começando a acontecer. Pastor jovem até, né? De ministério, de pastoreio. A gente percebe pelos erros, né? Quando a pessoa é jovem, bastante jovem, né? Porque muita gente não erra por querer, erra por imaturidade, né, pastor? E eu tive isso foi uma profecia, junto com palavra de sabedoria. Deus me deu uma visão, o Espírito Santo me deu uma visão de um ônibus, ele estava no ônibus, ele era o motorista do ônibus e tinha pessoas em pé e pessoas sentadas. Quando esse ônibus tomava um trajeto, ele dirigindo o ônibus, ele fazia algumas curvas que as pessoas que estavam em pé caíam e as pessoas que estavam sentadas se sentiam desconfortáveis. O que significa isso? Ele estava tomando e estava para tomar algumas decisões teológicas que iriam guiar o rebanho dele, que iriam derrubar algumas pessoas da fé e algumas outras que estavam já sentadas, seja mais firmadas, iriam se sentir desconfortável. Falei, não, eu entendi, amém. Falei, você entendeu, pastor, de verdade? Não, já entendi. Deus está falando. Mas será que entendeu? Eu ia perguntar isso, se ele entendeu, ia Não obedecer. entendeu, porque ele tomou todas as decisões que aconteceu. Que aconteceu. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.